Meu nome é Paulo Sérgio de Camargo, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. O tema de hoje, como você deve ter percebido, são as emoções e o reconhecimento facial das pessoas com máscara. Não é tão simples quanto parece, mas não é impossível. Durante milhões de anos, nossos ancestrais aprenderam a observar as emoções e os sentimentos através do rosto como um todo, especialmente nos olhos e na boca. O Desmond Morris, que é um autor inglês, um antropólogo inglês, ele diz que a boca é o campo de batalha da face e os olhos, o poeta já disse, são o espelho da alma. Então nós vamos perder essa parte do reconhecimento, vamos perder a parte inferior, que é muitíssimo importante na avaliação das emoções. Isso não vai deixar que você avalie as emoções. O ser humano tem duas características muito legais, muito maravilhosas. A primeira é a empatia, é a capacidade de você reconhecer o sentimento dos outros. Eu já falei sobre esse tema aqui. Nós temos 3 tipos de empatia: cognitiva, emocional e compassiva. Cognitiva, eu reconheço a emoção do outro. Compassiva, eu quero ajudar o outro. E emotiva, eu sinto que o outro está sentindo. Com base nisso, mais além, o ser humano ainda é capaz de reconhecer emoções e sentimentos de maneira profunda. Tem uma teoria chamada teoria da mente. Você sabe o que a pessoa sente, sabe o que a pessoa pode fazer, você se coloca no lugar dela. Não tem nada de misticismo, não tem nada de esoterismo, é uma teoria científica. E a teoria da mente, ela leva você a analisar as pessoas, muitas vezes sem olhar para a pessoa, você sabe a emoção que ela está sentindo. Quer observar um exemplo fácil, simples e claro? Seu filho. Você está sentado vendo televisão na sala, de repente a porta se abre, aquele furacão chegando da escola, joga a mochila no chão, abaixa a cabeça e vai para o quarto. Qual é a emoção? Sem olhar para ele, você sabe que é raiva. Então, quando nós formos observar as pessoas, as emoções, não faça somente pela face. Observe todo o corpo, observe o conjunto. Se a pessoa está tensa, se as mãos estão tensas, olhe nas mãos. As mãos também discriminam e dão informações importantíssimas sobre a linguagem corporal. Tensão, relaxamento, sinceridade, felicidade, agradecimento e por aí vai. Somente com a utilização das mãos. Nós vamos observar que o uso das máscaras daqui para cima. Então, os olhos é o componente fundamental. Mas as sobrancelhas também têm uma importância capital nesse estudo. Quando você se aproximar numa compra, numa conversa e com a máscara, você vai fazer o quê? Observe. Abra ligeiramente os olhos. Abrir ligeiramente os olhos, você é o meu foco principal. Isso vai criar muita conexão. Voltamos então ao uso das máscaras. O Jung diz que a máscara, chamava a máscara de persona. Persona é a máscara do teatro grego. Todos nós temos várias personas. A persona significa o quê? Que entre os amigos você tem uma persona, se porta de uma maneira, resumidamente eu estou dizendo. Com os seus pais você tem outra maneira de se portar. No emprego você tem outras maneiras de se portar. Isso é muito comum, principalmente do adolescente. E agora com as máscaras nós estamos criando novos tipos de persona. Os estudos principais hoje, científicos do mundo, apontam o seguinte, que a máscara diminui a capacidade de você observar as emoções dos outros. Diminui, mas não impede. Vamos falar então agora sobre as emoções primárias baseadas nas teorias do Paul Ekman e como você pode observar elas com a pessoa tendo uma máscara. Vamos à primeira emoção. A primeira emoção é a alegria. A alegria é talvez a mais fácil de se ver, porque a alegria, a pessoa relaxa o corpo, as mãos se relaxam, então observe isso, a pessoa se volta diretamente para você, ela não tem uma atitude tensa, preocupada, então todo o rosto é desprovido de tensão. A alegria vem junto com um sorriso, e esse sorriso
nos outros vários posts eu já falei aqui, pode ser falso ou verdadeiro. O que distingue o sorriso falso do verdadeiro são os pés de galinha. Então, ao observar as pessoas sorrindo, dando aquela risada e aparecer o pé de galinha, tranquilamente você vê alegria. Não tem muita dúvida sobre essa emoção. Perfeito? Vamos então para a segunda emoção. A segunda emoção é a tristeza. A tristeza também ela vai se refletir não somente na face, no corpo inteiro. Cabeça caída, ombros caídos, a pessoa parece que tem uma gripe há 30 anos, ela está o quê? Totalmente arreada. Então os ombros caem, a cabeça cai, mas principalmente o canto das sobrancelhas cai e aqui apenas nessa bolsa aqui ela se infla um pouco, para não usar termos técnicos. É um sinal clássico de a pessoa estar triste. A sobrancelha sobe um pouco e aparece algumas vezes umas 2 rugas verticais aqui na testa. É sinal de tristeza. Observe também que a voz da pessoa triste acompanha a postura do corpo. É uma voz cansada, é uma voz arrastada. Então é outra emoção fácil de você observar. A próxima emoção é a raiva. É muito fácil de você observar a raiva nas pessoas, principalmente porque a mandíbula fica tensa, os lábios se afinam, mas quando está a máscara você não consegue observar isso. Observe por aqui. Na raiva, a testa se comprime, aparece aqui rugas, a pessoa foca no objeto da raiva. É intensidade, ela foca, ela quer ver, ela quer observar o que está causando raiva. E ela se prepara o quê? Para atacar. Muitas vezes o punho, os punhos ficam cerrados, o corpo fica rígido, existe tensão, ela estufa o peito. As narinas também. Observem aqui no momento já que a pessoa está com máscara, se for possível, a respiração se torna mais ofegante. Ela quer jogar o que? Energia, que é jogar oxigênio para bombear e para poder se defender, atacar ou fugir. Então a raiva nós podemos observar realmente com uma certa facilidade na testa. Eu sempre tenho uma frase muito interessante do medo, que eu escutei há alguns anos. Dizem que o medo é uma resposta inconsciente aos nossos excessos de imaginação. Eu não lembro bem o autor, mas é uma frase para você pensar um pouco. O medo é extremamente interessante de se observar quando a pessoa tem uma máscara, porque tem um truque, vamos dizer assim, de você ver o medo. No medo, a pessoa puxa-se um gancho aqui em cada lateral da boca. A pessoa foca o medo, arregala mais ou menos os olhos, mas as sobrancelhas ficam paralelas. Talvez você tenha um pouco de dificuldade de observar isso. Algumas pessoas confundem medo com raiva, raiva com surpresa. É normal que as pessoas confundam isso. Mas o medo realmente aparece o que se chama pescoço do medo. Cria-se uma tensão e nessa tensão as veias aqui parece que saltam. É chamado de pescoço do medo. Então você, quando observar isso, você está observando medo. E a tensão na testa é paralela. Então não existe, aparentemente, grandes dificuldades de você observar o medo pela linguagem corporal. Nessa nossa navegação pelas emoções e o uso de máscara, nós chegamos agora à surpresa. O que a surpresa faz? Ela alonga o rosto. E eu já vi muitas pessoas observando isso. Na hora que a pessoa faz a surpresa, a máscara não tá bom. Como se alonga o rosto, a boca cai, os olhos se abrem, as sobrancelhas sobem. E a pessoa foca. A surpresa é a mais fugaz das emoções. Ela é muito rápida. E nesse momento que ela faz, a sobrancelha sobe, os olhos abrem e foca na surpresa e desaparece rapidamente. Então também é muito fácil você ver surpresa. No desprezo, um canto da boca sobe e o outro fica no mesmo patamar. Então é difícil de se ver quando a pessoa está utilizando
a máscara. Mas tem um jeito mais fácil. No momento que a pessoa faz o gesto de desprezo, ela tende a erguer o queixo e olhar você de cima para baixo com aquele ar de superioridade. Aí você captura a emoção de desprezo com muito mais facilidade. Nós fizemos uma pequena passagem aí, rápido, sobre as emoções e a utilização de máscaras. Eu acredito que isso compromete muito nossos relacionamentos. As pessoas que falam baixo já estão erguendo muito a voz para serem ouvidas. Isso vai causar um outro tipo de problema no futuro. As crianças que que podem reconhecer emoções naturalmente, vão ter dificuldades de reconhecer emoções por causa do uso da máscara e vão ter dificuldades também de transmitirem emoções. A dificuldade de transmitir emoções vai ser muito mais patente. Isso vai piorar relacionamentos, vai diminuir empatia, diminui ocitocina, diminui dopamina, e aí o que vai acontecer é que a sociedade vai piorar. Menos ocitocina, provavelmente mais agressividade. Mas não vamos entrar nesse terreno. Eu espero que você tenha gostado deste post. Se gostou, dê uma curtida, entre no meu canal aqui, dê sugestões. Muito obrigado e até a próxima. Paulo Sérgio de Camargo, especialista em linguagem corporal e comportamento humano. Até a próxima.